Olá! Nesta aula estudaremos a cidadania, a democracia, os direitos humanos e vamos nos aprofundar um pouco mais em um tema que tratamos na última aula, a desigualdade. A cidadania e a democracia são tão antigos quanto a civilização ocidental. Surgiram na Grécia, na Antiguidade. Os direitos humanos, na forma como os concebemos hoje, são bem mais novos. Datam de 1948, quando foram aprovados pelos países membros da ONU, ainda sob os efeitos dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Já a desigualdade, esta é mais antiga do que todos os outros temas anteriores. Segundo Rousseau, surgiu quando o homem instituiu a propriedade privada, lá no fim da pré-história. Na sociedade contemporânea, sedimentou-se a ideia de que fazemos parte de uma totalidade, que é a humanidade, o que alterou a nossa postura diante de populações excluídas ou carentes. O reconhecimento dessa totalidade humana ocorreu por diversos fatores. Os princípios democráticos, como já dissemos, os horrores da Segunda Guerra e, bem antes de tudo isso, o cristianismo, que trouxe a primeira ideia de totalidade humana ao afirmar que todos os homens são filhos de Deus. Defendido o princípio de que todos os homens são iguais, como justificar a exclusão? Por falar nisso, você sabe quem são os excluídos? Os excluídos são os pobres, os miseráveis, os desempregados, as minorias perseguidas, as pessoas vítimas de preconceitos. Em suma, todos aqueles que, por algum motivo, lhes têm negado o direito a uma vida digna. Mas voltando à questão, defendido o princípio de que todos os homens são iguais, como justificar a exclusão, o racismo ou a extrema pobreza em que vivem muitos? Essas são questões que só puderam existir no século XX, quando a ideia de totalidade humana, de humanidade, foi aceita. Falando da pobreza, o reconhecimento de que existe uma massa de miseráveis pelo mundo, pelos quais os estados e as instituições globais devem olhar, é uma das consequências do reconhecimento da ideia de humanidade. Se a globalização trouxe inúmeras possibilidades para o homem, e isso é inegável, paradoxalmente também ceifou empregos em países periféricos, levando a um aumento dos miseráveis no mundo, consequentemente a um aumento da desigualdade. Essa desigualdade, segundo Pierre Bourdieu, tende a se perpetuar, pois o capitalismo não daria acesso aos mais pobres para uma adequada preparação e formação para competir. Ou seja, não dá chances iguais para todas as pessoas, sendo que na maioria das vezes, a maioria das oportunidades são restritas a um número muito pequeno de privilegiados. Segundo Bourdieu, a própria educação está a serviço desse modelo. Já Marx acredita que a desigualdade só pode ser superada pela revolução proletária. Vamos tratar agora de democracia, cidadania e direitos humanos. Sabendo que a política não é só para políticos e que os cidadãos também têm poder e devem aprender a exercê-lo, vamos, a partir de agora, discutir a democracia, sua evolução até a ideia de cidadania, chegando ao século XX, quando houve, ou quando foi formulada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A política democrática. Uma sociedade política em que só os que detêm uma parcela do poder estatal participam é uma sociedade autoritária, onde alguns mandam e o restante obedece. Na verdade, este é um erro, pois mesmo os mandatários não têm poder. Eles são investidos de poder por outros, no nosso caso, pelos cidadãos. A verdadeira democracia é uma policracia, ou seja, um governo de muitos. E um dos papéis da universidade é educar para a democracia e o exercício da cidadania, contribuindo para a construção de uma sociedade pluralista, participativa, transparente e aberta às discussões e ao conflito de opiniões. Discussões, sim, pois o debate é um elemento essencial no regime democrático, desde o seu surgimento em Atenas, na Grécia Antiga. Se os indivíduos são educados para a cidadania, numa disputa de ideias prevalece a boa convivência em grupo e o interesse público, a busca do bem comum. Busca-se o consenso, mas respeita-se o dissenso. Agora vamos tratar da cidadania. Você sabe como surgiu e evoluiu a ideia de cidadania?
A palavra cidadania vem do latim, civitas, cidade, e corresponde a um conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Foi no século XIII, no contexto do renascimento comercial e urbano, que apareceram os primeiros cidadãos, com esse termo, os habitantes da cidade. A partir do século XIV, o Renascimento, lembra dele? Vamos voltar a ele porque o Renascimento é importante. O Renascimento foi um movimento filosófico, artístico e cultural que surgiu nas cidades do norte da Península Itálica, mais especificamente em Florença, no século XIV, e se estendeu pelas regiões urbanas e comerciais da Europa nos fins da Idade Média e início da Idade Moderna. O Renascimento foi o responsável pelo desenvolvimento de grandes obras, como essas, que estão passando aqui atrás, obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, escritores como William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Luís de Camões, pensadores como Thomas More, Erasmo de Roterdã, Nicolau Maquiavel, são nomes do Renascimento. O Renascimento trouxe novamente à cena cultural europeia valores como o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo e o hedonismo. E foi graças ao Renascimento que o homem recuperou a sua capacidade de compreender ou de buscar compreender as coisas, o seu mundo, o mundo, a sociedade, através da razão. O homem passa a se compreender como um agente histórico, a compreender a sociedade como uma construção histórica e, consequentemente, possível, já que é feita pelos homens, possível de ser estudada, analisada, compreendida e também transformada. Pois bem, o Renascimento, como vimos, colocou em discussão preceitos gregos, como o individualismo. Estudos históricos relembram a experiência democrática de Atenas e encantam a burguesia. No século das luzes, pensadores iluministas elencam os direitos inalienáveis do homem e questionam o absolutismo. A ordem aristocrática de soberanos e súditos é superada pela Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, chamada de Revolução Americana, e a Revolução Francesa. Apesar da aparente ideia de avanço, os direitos ainda não eram iguais para todos no século XIX. Mulheres não podiam participar da vida política, por exemplo, e ainda havia um enorme contingente de pobres e miseráveis, além de escravos. Foi apenas no século XX que avançamos decisivamente rumo à inclusão política de todos. Conquistamos o voto universal, acessível aos pobres, às mulheres, aos analfabetos. Outra conquista foi o voto secreto, que garante a autonomia do eleitor. No campo dos direitos humanos, em 1948, como já dissemos, a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Foi estabelecida em 10 de dezembro de 48 pela Organização das Nações Unidas, à época composta por 58 Estados-membros, entre eles o Brasil. Marcado pelos horrores ocorridos na Segunda Guerra Mundial e com a intenção de construir um mundo sob novas bases ideológicas, democráticas e liberais, os governantes de diversas nações propuseram a Declaração dos Direitos Humanos. A finalidade do documento, além de marcar um novo caminho em oposição ao conflito, foi de promover a organização de princípios uniformes sobre a paz e a democracia, bem como o fortalecimento dos direitos humanos. Até a próxima aula.